Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula de morfologia da semana. Hoje é a nossa aula de número 11 e como sempre vamos falar de algum um sufixo novo e também um pouco mais de gramática, ok? Hoje nós vamos falar primeiramente, como sempre, da correção do nosso exercício. Então na aula passada, na aula de número 10, eu havia dado essas duas palavras em português, disponível e disponibilidade, para que vocês fizessem a pesquisa de qual seria a tradução para o inglês. Olha só, não é só trocar sufixo, eu já faço sempre a pegadinha no exercício, não é só trocar sufixo no final da palavra que a gente faz a transformação. Olha só, available, availability. Repararam? Olha só, nós tiramos o LE e colocamos um IL antes de colocar esse availability, availability. Reparem aqui, flexível e flexibilidade. Flexible, flexibility, Mais uma vez o LE aqui, virou um IL antes de colocar esse ID, Provável e probabilidade, a mesma coisa. Probable e probability, O IL no lugar do probable. Ativo e atividade. Aqui, já não teve LE, Aqui, active, antes de colocar o ED, Nós tiramos o E. Activity, Activity, beleza? Então eu não caio nessas fórmulas fáceis de internet que dizem que troca por isso, por aquilo e dá sempre certo. Tem algumas adaptações que devem ser feitas também, ok? Eu mandei para vocês uma lista de palavras que tem esse sufixo e é bom vocês darem uma olhadinha lá, Hoje, o sufixo, eu volto a um sufixo que eu falei lá na frente, mas dando mais detalhes, até para justificar algumas coisas que eu falei lá. O sufixo yan, que quando eu falei lá na frente, eu falei das palavras que aparecem na internet, dizendo tudo que acaba com ação, em inglês bota tian, T-I-O-N. Não é muito bem assim, eu trouxe bastante exemplos para vocês nessa aula sobre esse sufixo e quando a gente encontra alguma diferença que não é tão simples assim de trocar isso por aquilo, ok? Então aqui, act, action. Reparem, na própria palavra act, que é o verbo atuar, quando eu boto o yan, o T já fazia parte lá, só foi colocar yan, act, action. Quando a gente tem um verbo e bota yan, vira um substantivo, Então, olha só, era verbo atuar, virou atuação, se transformou num substantivo. Express, o verbo to express, de expressar, expression, olha lá. Viram que tem o yan e não tem T nenhum aqui, Expressar, expressão. E aqui, to fuse, sem falar pronunciar o L, fuse, que é o verbo fundir. Quando a gente bota yan, tirou o E, botou yan, fusion, fusão, fusion, jan. E aqui também, imagine, imagine, imagination. Aqui eu já botou o tchan aí que todo mundo gosta, Imagine, imagination, O verbo imaginar, to imagine, e o substantivo imaginação. Vou mandar uma lista de palavras imensa para vocês aí consultarem, quem tiver curiosidade. Copie, cole ou digite lá no pronunciador da plataforma de exercícios para vocês ouvirem a pronúncia das dezenas de palavras que eu vou mandar para vocês junto com essa lição. Basta clicar em cima da lição que vocês encontrarão a lista de palavras relativas a ela, ok? Então agora nós temos aqui uma frase que eu sempre brinco na nossa aula, fazendo uma frase que envolve algumas palavras que tenham o nosso sufixo que está sendo estudado. Eu vou dizer que diffusion, on that occasion, has created a big confusion, Bom, a fusão naquela ocasião
criou uma grande confusão. Eu não sei se vocês estão a par das notícias dessa semana da Boeing, que em inglês é Boeing, né, que estava se fundindo com a Embraer e agora a fusão acabou, está dando uma encrenca danada. Eu preparei essa aula bem antes desse fato, não tem bola de cristal. Mas a fusão criou uma grande confusão, né, nessa ocasião que nós estamos passando agora aí, talvez seja um dos fatores que tenham gerado essa confusão na fusão. Então, the fusion on their occasion has created a big confusion. Daqui a pouquinho eu vou voltar a essa frase. Antes disso, vou deixar o exercício que é para a próxima semana. Procurem fundar e como é fundação, explorar e exploração, explodir e explosão, excluir e exclusão. Explodir, por exemplo, é um verbo que existe um verbo de duas palavras para ele. Eu não quero o verbo de duas palavras que é blow up. Tá? Então eu não quero o verbo to blow up, B-L-O-W, up. Eu quero o verbo explodir puro. Não quero esse de duas palavras, ok? Esse que mais parecido com a nossa língua de origem latina, beleza? Então faço o exercício, como sempre eu corrigirei na próxima aula. E agora sim, a nossa parte de gramática aí, nossas dicas de gramática, que eu também acho muito importante nessas nossas lições de morfologia. Bom, de novo eu coloquei a frase, the fusion on their occasion has created. Criou. Bom, aqui está escrito criou. Para os meus alunos mais avançados, ninguém vai ter muita dificuldade de entender que é criou que está escrito ali. Mas, a princípio, para quem não tem tanta vivência com a língua inglesa, eu vou dar um detalhamento nisso aqui. Olha só, has é o presente na terceira pessoa do singular do verbo ter em inglês. No presente, o verbo ter é have ou has. Have, H-A-V-E. Então eu falo assim, I have, eu tenho. Quando eu falo ele tem, é he has, ok? Has. Então, o que has? Por que has aqui? Porque a fusion, né? A fusão, uma coisa só, a terceira pessoa, ela, has. Has, então, significa tem. A fusão tem. Created. Se você estudou um pouquinho dos verbos, quando a gente coloca um verbo no passado, você deve saber que se eu pegar um verbo e colocar ed, create, colocar ed, a gente faz passado. Mas, mais adiante, para quem ainda não chegou nessa matéria, quando a gente coloca ed num verbo, além de fazer passado em inglês, pode fazer particípio passado. Os verbos regulares, o passado é feito colocando ed no final do verbo, ou o particípio passado também se faz dessa mesma forma. E aí, como é que eu vou saber se um verbo com ed no final está no passado ou no particípio passado? É bastante simples. O verbo com ed que não tem o verbo ter antes é passado, criou, criava. Agora, se eu colocar o tem, não tem como ele falar uma frase, ele tem, criava, ele tem, criou. Repare, quando a gente bota o verbo ter, ele tem criado. Ora, obriga o verbo a virar particípio passado. Então, uma das hipóteses da gente identificar que um verbo com ed está no particípio passado é ele ter o verbo to have antes dele. Com o verbo to have antes do verbo no particípio passado, um verbo com ed, ele não é mais passado, ele passa a ser particípio passado. Então, esta frase eu poderia traduzir como a fusão, naquela ocasião, criou ou tem criado uma grande confusão. Aí a confusão foi criada, né? Porque criou e tem criado são coisas que para nós não fazem o mesmo sentido. Pense, o que tem criado é algo que ainda está criando. Né? Tem criado confusão, algo está criando, tem algo de presente, tem algo que pode acontecer a qualquer momento, tem algo que pode não estar acontecendo na hora que se fala, mas que pode voltar a acontecer daqui a alguns instantes. Então, reparem que esse tempo verbal que aparece verbo to have e particípio passado
é chamado de presente perfeito, ok? Esse verbo to have no presente, mais o participo passado, é chamado de presente perfeito, ok? Guarde essa ideia na sua cabeça, o presente perfeito. Então, olha só, em inglês existem verbos que o passado não é feito com ED. Por exemplo, eu falo assim, I created, beleza, o passado é com ED, create, created. Mas o verbo to drink é um verbo irregular. O passado do verbo to drink não é drinked com ED, é drank, tira o I e bota um E. Os verbos regulares não se faz o passado deles a princípio, colocando ED aqui. No caso desse foi só trocando uma letrinha. Só que tem um problema. Quando eu falo I drank wine, não pronuncio esse E, tá? Wine, eu bebi ou eu bebia vinho. Reparem, eu bebi vinho ou eu bebia vinho. Como pode um passado só servir para dizer que eu bebi ou eu bebia? Fica complicado isso, né? Porque se eu falar para você I drank wine, você pode, uns acharão que eu sou um bêbado, que eu estou bebendo a vida inteira, eu sou um alcoólatra, continua bebendo, eu bebi vinho, acabou de beber. E outros poderão pensar que eu nunca mais bebi, que eu deixei de ser alcoólatra, acho que não deixa, mas eu parei de beber, ou seja, eu bebia vinho. Reparem, o uso do passado, chamado passado simples, pode levar a um entendimento diferente, dependendo de quem esteja ouvindo o que eu estou falando ou de quem leia o que eu estou escrevendo. Aí, para evitar esse tipo de confusão, reparem, para evitar esse tipo de confusão que pode dar se eu usar o passado simples, em inglês criou-se uma solução. Quando houver possibilidade de dar confusão de que a coisa aconteceu há pouco tempo, ou seja, eu bebi vinho, por exemplo, e eu não quero que a pessoa ache que eu parei de beber, mas eu quero que ela ache que eu posso voltar a beber, em vez de usar o passado simples, a gente usa o presente perfeito. Ou seja, presente perfeito é feito com o verbo to have, ou has, mas o particípio passado do verbo que eu quero colocar no passado. Aí o que ocorre? Drank, drunk. Repara, o verbo é irregular, não obrigatoriamente a gente bota ED em lugar nenhum. Olha lá, um foi com A, o outro foi com U. I have drunk poderia ser traduzido como eu tenho bebido vinho. Repare, eu tenho bebido vinho não é algo que se repete e que pode acontecer hoje, amanhã, ou aconteceu há pouco tempo. Essa frase pode ser entendida em inglês como eu bebi vinho, eu acabei de beber vinho. Então, esse tal de presente perfeito é usado para dar certeza de que a coisa aconteceu há pouco tempo também. É usado para dizer que a coisa é habitual, eu tenho bebido vinho, ou é usado para dizer que a coisa acabou de acontecer e poderá voltar a acontecer. Essa forma verbal é muito usada quando se fala de notícia, coisa que acabou de acontecer. E lógico, os meus alunos mais antigos, nós levamos uns 2 meses estudando isso. Isso não é matéria para alguns minutos de uma aula. Eu só quero que os meus alunos antigos revejam isso e os meus alunos mais novos comecem a ter contato com esse assunto. Então aqui, há pouco tempo aconteceu uma fusão que criou uma grande confusão. Se eu não tivesse colocado esse has, poderia ser entendido que criava ou criou. A gente não sabe se a coisa foi há pouco tempo ou há muito tempo, se não colocar esse has ou um have antes do verbo no particípio passado, ok? Então, o particípio passado é novidade para alguns, e o tempo verbal presente perfeito também é novidade para alguns, e nós vamos falar disso detalhadamente, principalmente nas nossas aulas presenciais, ok? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, né? E até a próxima semana.